pessoa sabe que caiu na malha fina? Chegou um aviso, ele tem que procurar nesse site? Então, normalmente, durante os lotes normais, durante o ano, que são 8, 9 lotes aí normais durante o ano, aí há uma dúvida aí do contribuinte, a Receita também não disponibiliza nesse momento essa informação. Então, a partir do último lote, se ele não tiver incluído neste lote, aí com certeza ele vai estar em malha, né? Então é normal isso aí. Depois que se paga o último lote, que é no mês de dezembro, se ele não tiver contemplado naquele lote, normalmente ele incidiu em malha, sim. E aí vale essa observação que o Cláudio fez, né? É bom ele acompanhar isso aí, porque se tiver alguma divergência em que ele possa corrigir, não espere a Receita chamar, porque aí acaba a espontaneidade dele, e se for, por exemplo, uma omissão de rendimento, ele vai sofrer uma multa de 75%. Quando se ele corrigir isso espontaneamente, ele não tem essa multa. E se houver, de repente, alguma coisa que leve a crer que a pessoa também agiu de má fé, vai a 150%? Essa multa ela pode ser agravada, pode ser lançada em dobro, se houver aí essa Receita verificar que houve má fé na informação, né? Você, como advogada, vai dizer que também não dá para aceitar imediatamente, né? Não, o contribuinte sempre tem o direito de defesa. Essa defesa pode ser perante a própria Receita Federal, numa discussão administrativa. Porque a Receita, quando ela vai lançar, principalmente em virtude das diferenças e divergências de declarações ou de informações que ela tem no sistema, o sistema não pensa, né? O sistema não examina, ele trabalha apenas com as informações de uma forma fria que ele tem armazenadas. Aí cabe ao contribuinte, caso a caso, apresentar a sua defesa perante a Receita e mostrar as suas razões, mostrar os seus argumentos. E é muito interessante porque essa defesa administrativa, ela não tem custo nenhum para o contribuinte. E aquele valor do tributo que está sendo exigido fica com a exigibilidade suspensa. A Receita não pode cobrar do contribuinte enquanto ele estiver discutindo administrativamente. É óbvio que essa dívida estará sendo corrigida pela Selic. É uma dívida que está em aberto. Mas ele não precisa fazer um depósito daquele valor, ele não precisa parcelar, nada. Ele pode discutir e apresentar as suas razões. E aí os órgãos julgadores, com a sensibilidade de um julgador e examinando as provas concretas de caso a caso, vão examinar e vão dizer quem tem a razão, se é o contribuinte ou se é a Receita Federal. Certo. A Elaine Cristina, ela é de Campo Largo, ela diz o seguinte: tratamento estético tem abatimento no imposto de renda? Por exemplo, eu entendo aqui essa pergunta, a pessoa que faz esse tratamento estético com médica voltada para esteticista também, né? Aquelas médicas que cuidam de tratamento de estria, celulite, pele. Esse tipo de despesa não é permitido o abatimento, não. Né? Se for uma situação corretiva, feita em hospital normal, sim, mas assim não. Só estética, não. Legal. E aí é o aspecto controvertido da matéria tributária, né? Legalmente a Receita não admite esse tipo de despesa médica voltada à estética. Eu vou fazer uma cirurgia de prótese, de silicone, uma coisa estética. Ela não admite. Porém, no órgão julgador, dentro da própria Receita de segunda instância, tem se começado a admitir essa dedução, no pressuposto de que a legislação que prevê esse tipo de despesa médica não faz restrição, não faz diferenciação. Que tipo de despesa médica pode ser? Então, aí é uma questão questionável. Então, se ela não quer correr nenhum tipo de risco, não deduza. Quer correr algum tipo de risco, pode deduzir, sabendo que a Receita não vai concordar com essa dedução, mas que ela vai ter um direito de defesa e vai poder mostrar o seu direito frente a uma situação que a legislação não faz expressamente essa distinção. Na dúvida é melhor, então, não tentar deduzir. O Flávio de Oliveira, ele é aqui de Curitiba, ele diz o seguinte: queria saber em que situações é vantajoso usar a declaração simplificada. Temos ainda simplificada, Vílio? No programa desse ano, o contribuinte já vai entrar preenchendo todos os dados das deduções que ele tem, as despesas e tal, e o programa vai oferecer para ele as duas opções. Então, a gente não há uma distinção de simplificado ou completo. Ele vai fazer a declaração como se fosse completa, a única coisa é que ele vai optar pelo que dá menos pagamento de imposto, e isso o sistema
o programa vai permitir, vai orientar ele que faz. Resumindo, o sistema vai simplificar para você, tá bom, Flávio? Fica tranquilo. Vai fazer a continha. O sistema decide. É verdade. A Marli França de Curitiba, ela diz o seguinte: meu esposo faleceu em 2008 e tem uma restituição de imposto que desde dezembro caiu em uma conta chamada Vala Comum. Não consigo a restituição, como devo proceder? O caso dessa contribuinte, nós temos que ver a situação a fundo lá para ver se tem, está sendo feito inventário, se está sendo feito isso, tem que entrar nos bens a partilhar, se tem bens a partilhar ou não, se não tiver, ela pode solicitar isso administrativamente, a Receita paga, autoriza o banco a pagar, então tem que ver a situação específica e aí eu orientaria que ela procurasse a unidade da Receita e se orienta. Normalmente, se não tiver bens a partilhar, não tiver nada, não tiver menores no meio desse conjunto de bens, não há problema nenhum, a Receita autoriza ela a receber essa restituição lá no banco mesmo, se tiver lá, que ela fica um ano, essa restituição fica um ano no banco, ou então a Receita promove a restituição através dos nossos. Virgínia, nós temos um site, um telefone para as pessoas tomarem informações, baixar esse programa também? Tem, a partir de segunda-feira, né, vai estar disponível o programa no site da Receita, é www.receita.fazenda.gov.br. Isso para ela baixar o programa, baixar as instruções. Tem também um telefone que atende o Brasil todo, que funciona das 8 às 8 da noite, é o telefone 146, que o contribuinte também pode tirar dúvidas a respeito do preenchimento da declaração. Antes que de repente termine o nosso prazo aqui do programa, eu queria saber o que nós temos ainda para melhorar de vocês três no nosso imposto de renda aqui no Brasil. As melhorias, elas têm que ser no âmbito legislativo. Tem que haver uma vontade do governo, uma vontade dos nossos congressistas em fazer valer a chamada progressividade do imposto de renda, que é uma característica constitucional do imposto de renda, em especial do imposto de renda das pessoas físicas, e que torna esse imposto mais justo. E ele deve ser mais justo do que ele é hoje em dia. E para isso eu tenho que ter mais faixas de incidência, com alíquotas mais diferenciadas, com mais despesas possíveis de serem aproveitadas, e aquelas despesas que têm valores limitados, esses valores devem ser corrigidos verdadeiramente, eles devem ser aumentados verdadeiramente. Porque não dá para imaginar que um dependente tenha custado apenas R$ 1.700 ao ano, né? Então não é uma realidade, é apenas uma situação para fazer uma complacência, mas não uma realidade que vai buscar uma justiça na tributação. Então o nosso imposto de renda ele deve ser mais justo. E para isso, essas alterações precisam ser feitas, mas precisa ter vontade do Poder Executivo e dos nossos congressistas. Vamos complementar, Cláudio? Eu creio que vai bem por essa linha mesmo, a progressividade das alíquotas é importante. Já foi pior. Eu diria que hoje a Receita Federal está tendo essa preocupação de aumentar, pelo menos, as faixas de incidências, né? Mas como a doutora coloca, por exemplo, gastos de educação, na minha opinião, teria que ser que nem o gasto médico, né? Não ter um limite. Né? Quem tem filho em escola particular e sabe quanto custa manter cada filho, né? Dentro das escolas particulares, e é um absurdo, né? O limite que é imposto como um limite mínimo lá de gastos, ele é bastante baixo mesmo, né? Virgílio, Bem, finalizando o programa? Essas questões que eles discorreram aí, eu como funcionário público não posso discorrê-las porque nós somos cumpridores da lei, né? O que a lei determinar, nós fazemos. Agora, em termos de novidade, a Receita de facilitação, todo ano a Receita tem agregado ao programa da declaração, sugestões das próprias entidades contábeis na forma de melhorar esse programa e tornar ele mais amigável com o contribuinte. E isso, ano a ano, a Receita tem feito, tem melhorado, tem botado em todos os... a facilidade está enorme para o contribuinte entregar essa declaração pela internet. Então, eu acho que não tem muito o que melhorar nesse sentido. Né? Muito obrigada, então, pela presença de vocês. A gente teria mais assuntos aqui, porque eu tive muitas participações. Eu agradeço você que está em casa, você que ligou.